Salve, people! Muito bem, seu Tiago. Então tá, né? Chegando a turma aí, a Karen, Daniela, Douglas, Edneia, Eduardo, Eric, Gustavo, Ivana, Jean, Cauê, Cleves, Leandro, Luciano, Luiz, beleza, né? Tudo bem com vocês, então? Pois é, né? Caraca, mano, eu tô olhando aqui o calendário. Alguém pedindo o link da aula, já vou mandar o link da aula. Ô, mano, 17 de novembro. Segue link da aula. Boa noite, pessoal. 17 de novembro, hein, galera? Que loucura, né? É uma doideira isso. Cara, fim do ano já começa aquela correria natural, né? Já é aquele corre naturalmente. Aí, esse ano, ainda tem os agravantes, né? Então, assim, ó, é uma correria para todo mundo, né, cara? Já tem aluno que me mandou mensagem que não vai poder assistir, que não sei o quê. Já tem gente chorando nos cantos. Começa a acelerar, né? Vamos abrir aqui, cara, o calendário até para eu dar uma olhada na turma, cara. Boa noite, senhor. Cheguei meio atrasadinho. Foi um caos tranquilo. Hoje. Oi? Foi um caos hoje. Foi um caos. Eu creio que está sendo um caos para a grande maioria, né, cara, do pessoal. Fim do ano começa a se aproximar, né? Eu também concluo meu curso agora, cara. O Jean quer falar, Jean? Volta. Pois. Para a Copa. Então o Brasil vai ser campeão esse ano. Cara, eu nem sei como é que é esse negócio de Copa do Mundo, de falar a verdade, velho. Eu nem tenho ideia, cara, do que seja essa tal de Copa do Mundo aqui. E política ele gosta também. Política, sim, né, cara? Eu sou um bicho político também, né? Mas a aula não é o lugar, né? A aula não é o lugar, né? A aula não é lugar pra isso, cara. Tava demorando. A aula não é o lugar, né? A aula é lugar de aula, né, cara? Mas assim, ó. Tá acelerando, né, cara? É fim de ano, é natural, né? Ó, tem gente que diz que vai dar a Argentina. Eu não tenho nem ideia, cara. Quem tá jogando, quem seja. Pensa numa coisa que eu não tenho ideia, cara. Essa tal de Copa aí. Agora, no momento, vai dar TI mesmo, no momento. Vai. Isso aí. Isso aí. Muito boa. O prof, meu melhor e-mail da semana foi a empresa dispensando para olhar os jogos da Copa. E eu só pensando, vou aproveitar para estudar. Né? Pois é, né? Deixa eu só virar aqui a página do meu caderno. Mas assim, ó, é natural, né? A corrida do fim do ano, né, cara? É natural, cara. Só que agora começa a acelerar mesmo, né? Começa a acelerar aquela loucura. Na empresa tá todo mundo louco querendo terminar os projetos, né, que estão para esse ano. Desengavetando demanda, todo mundo querendo fazer o que não foi feito o ano inteiro.
O pior é que vai terminar o ano, tem um projeto aqui na firma, que na empresa aqui também não vou conseguir concluir, guria. Falta de contingente, faltou gente, saiu gente do projeto, houve substituição, houve relocação de pessoas e daí, assim, ó, complicou tudo. Tem projeto que vai terminar o ano inacabado, cara, infelizmente. São 3 projetos e tem um aqui que não tá nem na metade do que deveria ser, tá? Mas, fazer o quê, né? Vamos tocar para frente. Seguinte, galera. E, cara, eu também, eu concluo a minha pós em ciência de dados agora, né? Eu também termino agora a minha pós em 30 de novembro, cara. Só que eu não vou deixar para 30 de novembro, né? Eu quero ver se eu consigo fazer até dia 25. Tenho só mais uma semana para terminar esse pós aí. Então não é fácil. Então é o seguinte, galera, dia 17 de novembro, olha só. Eu tô cansado. Hoje eu vou dizer para vocês, hoje eu tô num prego também. É assim, ó, essas mudanças de temperatura, né, cara? Tava fresquinho, daqui a pouco começou um calorão do cão, assim. Esses calorão me derruba, cara. Então, depois eu vou falar de paper, tá, pessoal? Nós só vamos falar de paper aí rapidinho também para dar orientação, porque assim, ó, domingo eu tava passeando de noite, cara. Fui passear com a nega velha lá na Festa das Rosas, domingo de noite, cara. E chega mensagem 11 da noite de aluno perguntando de paper, cara. 11 da noite, cara, de domingo. Eu indo pro restaurante para comer um ranguinho, negócio, a mulher que tem o celular que não para de bipar, e os alunos perguntando se tem paper. Uma semana antes. Não é fácil, né, cara? Então é o seguinte, hoje nós concluímos com princípio de banco de dados. Tá? Semestre que vem a gente tem a continuidade dessa matéria, vai para uma parte mais avançada, tá? E a partir da semana que vem, então, a gente começa com a socialização, que é a apresentação do paper, ok? Tá? Então, é isso aí, tá? E é o que tinha que ser, o que foi feito, o que deu para fazer, né? E assim, aí a turma de vocês está no segundo semestre, tá? As turmas que já estão em terceiro e quarto semestre, além do paper e da disciplina, eles têm mais uma matéria que chama-se estudo transversal, também que é obrigatória pelo MEC, tá? E daí aquelas maravilhas do MEC, assim. Aquelas matérias que o Jean gosta, né? Aquelas coisas lindas de humanas. Agora eles vão meter humanas, vai ser uma técnica e uma humana em todos os currículos, né? É. Meteu. Eu fiz, o ano que eu fiz, em 2015, eu tive só uma matéria de humanas. Daí depois eu tive que fazer elas separadas para poder dar a aula. Não é fácil. Então vamos lá, gente. Deixa eu pegar aqui o livro, tá? Tá aí, então. Hoje a gente conclui a disciplina, certo? E daí, assim, eu vou fazer... No segundo período ali, eu pego um tempinho a gente falar do paper, das dúvidas do paper, ok? Pra gente não misturar muito agora, tá? Aí fica tranquilo. Então, é aquilo, né? Para quem conseguiu dar uma lida no livro, né? Estar a par, mais ou menos, da matéria, da disciplina, tá? Então, vamos fazer aqui, né?
Vamos ver aqui, né? Vocês respondendo. Coloca aí no chat aí, o que representa a tua situação perante o livro aí, da disciplina de introdução, o princípio de banco de dados. Você conseguiu ler o livro da disciplina? 1, sim, 2, não, 3, quase terminando, 4, nem sei que livro. Coloca aí para eu ter uma ideia aí como é que tá a turma. Ó, quase terminando, um terminou, aí pessoal, né? Aí, bastante gente quase terminando. Perfeito, aí. Bastante gente quase terminando, né? Alguns ainda não conseguiram. Para a gente ter uma ideia, né, cara? Muito bem, né? Então tá, tranquilo aí, a gente já dá para dar uma febre, né? Já dá para tirar uma febre aqui pelo levantamento aí, né? Isso aí. Perfeito, né? Vocês têm que dar uma puxada, né? Vão ter que ler esse livro aí, porque tem aquela questão da prova, né? Vocês têm, eu creio que essa prova de vocês é aquela presencial, essa aí vai cair lá para dezembro, né? Eu acho que a data máxima é dia 6, se eu não me engano, de dezembro. Parece ter uma data máxima, assim, que o polo vai atender. Então, se vocês têm que fazer presencial 17, valeu, Pedro. Ó, sim. A Laura disse que o dela tá já pro dia 1º, cara. Tá? Então, esse princípio de banco de dados aí vocês vão fazer em dezembro, tá? Então, assim, ó, vai ter que dar uma puxada, vai ter que dar uma lida nesse livro aí, certo? Não tem como a gente, numa aula, né, passar todo esse material, é um material extenso, mas é uma introdução, e daí ano que vem a gente vai ter a segunda parte dele, tá? Que é banco de dados avançado. Essa é uma disciplina muito importante, certo? Principalmente o pessoal que prima, assim, que visa uma área do back-end, certo? O pessoal que tem a ideia, assim, de ir para back-end, lá no back-end está o banco de dados, certo? E a abstração dele, né, a recuperação dos dados são executadas no back e exibidas no front, certo? Tá? Então, é aquele desenho que vocês já cansaram, que o professor sempre faz, né? Nós temos aqui o front, que é a aplicação em si, né? Certo? E nós temos lá o back, né? Que é o servidor, ok? Tá? Então, antigamente, isso aqui numa rede, né? Aquele cabeamento todo, mas hoje a gente está em ambiente de internet, né? De nuvem, tá? Então, hoje a gente tem a nuvem, né? Então, que faz essa conexão aí. E, na verdade, então, tu busca e recupera os dados que estão no servidor, né? Lá no back-end, certo? Então, o banco de dados, tá? É uma coisa que se aplica para quem vai trabalhar com back-end, certo? Luiz vai dar uma olhada bem boa em janeiro. Pois é, cara. Eu até queria dar uma olhada também em algumas coisas, mas eu vou estar começando a minha 4ª pós-graduação, porque era para eu ter começado já agora, né? Mas o professor está recuperando uma disciplina que ele rodou. Adivinha qual disciplina, né? Só podia ser de humanas. Rodei na pós, rodei não, estou recuperando uma disciplina na pós de humanas. Rodei por um ponto, né? Então é o seguinte, tá? Back-end, tá? É onde vai estar o banco de dados, tá, pessoal? Então, quem pensar em ir para back, né, vai trabalhar com banco de dados. E a gente viu na aula passada ali os mais utilizados, né? Eu acho que eu dei até o site para vocês, né? O DB Engines, que tem um rank ali, certo? Então, é uma coisa que não precisa ficar maluco, tá? Tu vai escolher um
aí para estudar, e tu vai estudar aquele ali, não precisa estudar trocentos, tá? Obviamente, né, que a gente sempre vê o que está sendo mais pedido pelo mercado aí, o que está sendo mais solicitado em vagas de emprego, tá? Mas assim, ó, essa é uma disciplina muito importante, tá? Banco de dados. Mesmo a gente não tendo tanto tempo para destrinchar ela, tá? Mas ela é muito importante, certo? Para quem quiser ir para o BEC. E é uma área que tem uma empregabilidade absurda de grande, tá? Tudo é dados hoje, tá? Tanto é que a gente tem aí a Big Data, né? Que é dados em massa tão grande que tem que criar uma evolução dessa matéria para dar conta, né? E os dados estão sempre sendo ali, em todos os instantes da nossa vida, desde que tu acorda até a hora de dormir, tu gerou dados e consumiu dados, pode ter certeza. Tá? Então, os mais importantes são esses 5 aqui, sendo que os 4 primeiros são o que a gente chama de relacional, que vai ser, que é o que a gente está estudando nesse livro, o princípio de banco de dados. Depois nós vamos ter o banco de dados avançado, a gente volta no relacional, inclusive, tá? No avançado. E já sugerimos, inclusive, para atualização dos livros, né, da Uniaselv, que eles estão sempre atualizando, e a gente está sempre cobrando deles também, tá? A gente está sempre com o radar ligado, tá? A gente vê aí o pessoal falando, isso aqui já mudou, atualizou, a gente pega isso aí, está sempre mandando para a coordenação, né, pedindo a atualização dos livros. Então, também quero ver se na próxima vez que a gente vier banco de dados, a gente também já vai falar um pouquinho do banco de dados baseado em documento, tá? Certo? Então, nos importa o relacional. Então, o que vem a ser o banco de dados, né? A gente já viu nas demais aulas, né? O banco de dados é uma coleção, certo? De informações, né? Deixa eu só pegar aqui. É uma coleção de informações, certo? De muitas pessoas, obviamente, né? Então, não é só de uma, né? Então, todos têm um fichário, né? Certo? Então, nós temos aqui, né? Se eu for fazer aqui, por exemplo, né, um controle, né? Para que serve o banco de dados? Para controle, né? Se eu vou fazer aqui o cadastro de todos vocês e criar o banco de dados, de fato a Uniaselv tem isso no sistema dela, né, um banco de dados com vocês, então todos iam ter um documento semelhante a esse aqui, certo? E é claro que os dados iam trocar, né, as informações seriam mesma, né, digamos assim, nome, ali vai a informação, qual é o nome. Então, nessa troca de informação, dá exclusividade daquele registro, né, então cada novo item nessa coleção a gente ia chamar de registro, né? Então eu posso ter aqui uma coleção, né? Faz de conta que isso aqui seja as minhas as cédulas de identidade de vocês, tá? Então eu vou armazenar isso aqui, em vez de armazenar numa pasta, né? Física, material, né? A gente armazena num software, né? Que faz o controle de banco de dados. Certo? Então, nós temos aqui um software que vai estar fazendo o controle disso tudo. Então, o banco, ele acaba concentrando os dados, como guardando os dados, né? E através da manipulação, né, de execução diária disso, a gente consegue a recuperação dos dados. Então, essa questão de guardar os dados, recuperar os dados quando a gente precisa, a disponibilidade dele, né? A gente chama isso de persistência, tá? Então, o banco de dados é uma coleção, né? Então, fica tudo aqui guardadinho, tá? Então, só a gente olhando assim, tá? Vocês vão ver que a gente está cercado de dados, né? Imagina só, né? Eu agora mesmo, né? Antes de vir para a aula, né? Eu passei ali no mercado, fiz compra, né? Então, ali sai ali os itens que eu comprei, cada coisinha, né? Tal. Agora a menina já pede o teu CPF, então já sai até a identificação de quem comprou, né, cara, tá? Então, imagina, cada item desse aqui é contrastado com o estoque depois. Então, esses dados aqui não é só para mim a nota do que eu comprei, tá? Mas isso aqui também é para o mercado, depois para o estoque, e vai para o governo também saber quantas coisas estão sendo mais consumidas, menos consumidas. A gente gera e consome dados
toda hora em tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar, certo? Tá? Então, antigamente o pessoal pensava que banco de dados só coletava quando a pessoa preenchia um formulário no sistema. Não, a gente coleta dados e consome dados hoje, assim, de uma forma absurda, tá? Tanto é que quando tu liga teu celular, quando tu compra um celular da loja, certo? Tu compra o celular da loja e tu coloca a tua conta do Google, como é que ele reconhece que aquele dispositivo é teu? Como é que ele reconhece que aquilo ali é teu de fato? Como é que ele abre ali para ti a conta do Google? E como é que o celular, então, fica com a tua conta? Fica armazenado em alguma coisa, em algum lugar tem que armazenar esses dados também da conta. O teu login. Então, no próprio dispositivo do celular, tá? Nós também temos ali um banco de dados para celular que chama-se SQLite, tá? Então, além daqueles ali que eu botei, isso é só título de curiosidade, tá? Nós temos o SQLite, tá? Ele é um banco de dados que está armazenado dentro do Android, ele fica guardado dentro do Android, cara, tá? Ele é uma aplicação, tá? Que obviamente que a gente não tem acesso, por questão óbvia, né? Para não danificar os dados. Então, como é que o celular guarda a tua agenda, teus contatos? Como é que o celular guarda teu login? Certo? Tudo bem, quando tu entra, tá? Quando tu entra ali no celular e tu põe a tua conta e tu vai no navegador, tu tá vendo numa web aplicação, tudo bem. Tá? Mas e os teus contatos que tu entra ali numa aplicação chamada Agenda, né? E tu coloca ali, não, desculpa, contatos, tu coloca ali, mais um novo contato, tal. Como é que ele não perde e tem aquelas informações dentro do teu celular? É por um banco de dados, tá? Esse banco de dados chama-se SQLite, tá? Aqui o colega Charles, né? Então ele deve trabalhar com conhece, né? Ele colocou aqui, né? O SQLite é um banco de dados muito bom, né? É fantástico, né, o Charles? Eu mexi algumas vezes nele quando eu fiz a aplicação para mobile, há uns 8 anos atrás. Trabalhei bastante com SQLite, certo? Então, olha só, né? Então, a gente está cercado de dados, tá? A gente gera dados, consome dados, armazena dados, consome dados, tá? Nas mais diversas situações, cara, certo? Tá? E talvez essa questão do SQLite, do Android, né? Talvez seja novidade para alguns, né? Nem todos ficam pensando, né? Ou pararam para pensar como é que ele sabe que o celular está na tua conta, né? Porque em algum lugar ficou registrado isso aí, para não perder a informação, certo? Então, esse banco de dados, o nome dele é SQLite, certo? Deixa eu só ver aqui. E é interessante, né? Porque o light, para quem não sabe, tá? Light, aqui, ó, light em inglês é leve, pena, tá? Pena, certo? Esse é o símbolo dele aqui, só para vocês saberem, tá? Então, olha só que interessante, né, cara? Se tu pensar, tu não tem só aqueles bancos de dados lá, né, cara? Que a gente viu, o Microsoft, tu tem vários bancos de dados aqui que a gente viu, né? E tem mais esse aqui, né? Então, para quem tiver ideia de um dia programar para Android, né? Já sabe que vai se confrontar, vai se encontrar, né? Se encontrar lá com SQLite, tá? Certo? Então, é mais um banco de dados, tá? E é um modelo relacional. Obrigado aí, Charles, tá? É um modelo relacional, tá? Então, o que é esse modelo relacional, tá? Então, esse modelo relacional, porque o banco de dados, tá? Aquela estrutura que a gente chama de banco de dados, certo? Tá? Essa estrutura que eu desenhei, né? Tá? Então, para organizar os registros lá dentro, os registros seriam cada item, né? Então, ele é organizado no que a gente chama de tabelas, tá? Vocês vão ver muito escrito assim, table, tá? E aqui significa tabela, ok? Certo? Então, aqui, tabela, né? Certo? Então, estamos aí com...
Tem alguém que disse que não apareceu nada na tela, tá? Eu tô pegando aqui, tô jogando lá no grupo do WhatsApp, então. Certo? Beleza, tá? Então, a organização, tá, dos temas é por tabela. Como assim os temas, professor? Então, imagine que eu vou fazer um banco de dados da escola, tá? Então, eu posso criar uma tabela para ter os dados do aluno, tá? E aqui eu vou concentrar só os dados do aluno, certo? Eu não vou concentrar aqui nessa tabela, tá? Outros dados, tá? Por exemplo, a matrícula. Eu posso ter uma tabela para concentrar a matrícula, tá? E através da matrícula dele, eu posso, então, saber o curso que ele vai fazer, tá? Então, olha só, eu vou organizar tudo. O Tim está de sacanagem, cara, comigo. O Teams congelou também o quadro, cara, para mim. Só um pouquinho. Vou ter que reabrir o quadro, só um pouquinho. O Teams está de sacanagem. Então, essa estrutura de banco de dados, tá? A gente organiza em temas, tá? Que a gente chama de tabela, né? Então, a gente divide tudo isso em temas, tá? Quanto mais dividido, melhor, tá? Então, eu tenho aqui uma tabela que vai cuidar dos dados do aluno, uma tabela que vai cuidar dos dados da matrícula, e uma tabela que pode cuidar do curso dele, tá? Então, uma tabela que vai cuidar de curso, ok? E vai ter várias tabelas, tá? Pode cuidar ali o período do curso, disciplinas do curso, tá? Então, é o seguinte, tá? E essas tabelas, elas vão acabar se relacionando, tá? E hoje eu vou mostrar o relacionamento entre essas tabelas, tá? Daí vocês vão entender como que acontece o relacionamento, por que acontece o relacionamento, certo? Então, por isso que a gente chama de banco de dados relacional, ok? Vocês tomem muito cuidado, tá? Tem os falsos profetas, tá? Agindo muito fortemente nos nossos últimos tempos aí, né? Então, os falsos profetas aí estão toda hora anunciando aí, principalmente no YouTube, né? Que o banco de dados relacional morreu, o banco de dados relacional morreu, né? Então, nem aquela plaquinha, né? O fim do mundo está próximo, né? Os caras já estão com a plaquinha, né? O banco de dados relacional morreu. Isso é uma mentira, tá? Não tem como matar o banco de dados, tá? O banco de dados, tá? Relacional, ele é usado em praticamente, absolutamente 95% dos bancos de dados do mundo. Tá? Então, não existe como nós matarmos uma tecnologia chamada banco de dados. Tá? Sempre vai ter a necessidade do banco de dados. Tanto é que, quando a gente faz no pós de ciência de dados, né, e eu fiz pós de ciência de dados, né, a gente estuda hoje, por exemplo, o Data Lake, tá? Que é uma grande concentração, é um caminho intermediário entre o Big Data, é uma grande concentração de dados, tá? Imagina, assim, uma concentração absurda de dados, certo? Pega a informação do radar do carro que passou naquela via, onde tu estacionou, em mercado que tu foi, lá no mercado, que loja tu entrou. Então, imagina quantos dados de quantas pessoas, imagina a quantidade de dados que forma esse Data Lake, tá? Então, o que acontece, tá? O banco de dados relacional, lá, então, eles têm as tabelas, tá? De trânsito, de mercado, de pessoa, e eles fazem todo um grande cruzamento para fazer os filtros, que a gente vai chamar de data mining, tá? Para depois, de fato, ir para a exploração desses dados, formar, né, a informação, o conhecimento, a estratégia que se quer. Então, banco de dados relacional, vocês não caiam atrás, tá? Porque tem muito cara e muito profeta, tá? Anunciando no YouTube toda hora a morte de alguma tecnologia. E o banco de dados, esse dia eu vi o gurizão dizendo, o banco de dados morreu. Agora você tem que estudar só o Mongo. Cara, não é assim. O Mongo é bom, o Mongo é muito bom. Eu trabalho com o Mongo, mas o Mongo, ele não supre toda a necessidade que existe no mundo de manipulação dos dados que a gente precisa,
dessa manutenção, de recuperação. Não tem como fazer isso em Mongo, tudo isso, entendeu? Então, muitas aplicações já são híbridas, elas trabalham com relacional e com Mongo, tá? Então, não existe, tá? É como o Charlie diz, ainda tem muita, mas olha, pensa em muita lenha para correr, tá? Ainda em banco de dados relacional, não tem, tá? E cada vez mais, tá, cara? Tu vê aí, eu leio notícia de tecnologia, os governos do mundo todo aí usam praticamente, cara, Oracle, tá? O banco de dados da Oracle, cara. Então, imagina, a Oracle, ela tem de cliente só de países, tá? Ela tem 170 países de cliente. Imagina só, cara. Então, os governos do mundo, né, as receitas, os controles dos governos do mundo, cara, tem já o banco de dados relacional como principal aplicação do controle das nossas informações. Então, aí já dá para ver, né, cara, que vai longe, tá? Então, essa coleção, então, né, banco de dados, tá? Então, eu escrevo muito DB, tá? Um caso que é Databank, tá? Databank em inglês, tá? A gente usa muito isso também, às vezes tu pode ver numa literatura DB, Databank, tá? Banco de dados. Então, o banco de dados é organizado nas tabelas, tá? E essas tabelas acabam se relacionando, tá? A gente vai ver por que elas se relacionam, certo? Bom, olha só. Eu sei que às vezes a galera, né? Eu sei que rola uma ansiedade, né? Na gente. E como que vai ser, professor? Como é que eu vou conseguir, tá? Mas assim, ó, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? E quem tá aqui e já tá há algum tempo trabalhando, desenvolvendo, tá atuando na área, há de concordar comigo. Cara, não se faz um desenvolvedor, um programador, tá? Só com teoria. Então, é o seguinte, tu tem que buscar essa prática, tá? Então, a gente está mostrando a disciplina para vocês, cara. Então, vocês têm que buscar essa prática aí. Tá? Ah, professor, mas eu nunca vi falar nisso, professor, eu não tenho condições. Pois é, meu velho. Eu comecei 30 anos atrás, cara, quando não existia nem livro, tá? A gente comprava o que chamavam, né, que era um share set, né? Eram umas coisinhas assim de dobrar, né? E era em inglês, tá? Não existia livro, nem em português, cara, na época, tá? E a gente foi no União. Claro que hoje a época é outra, tá? Vocês têm acesso à internet e tem muita coisa na internet ensinando. E tem muito banco de dados na internet, cara, de graça para vocês trabalhar, cara. Tá? Eu vou mostrar aqui uma aplicação que simplesmente tu pode entrar num site, te cadastrar nesse site, tá? E não é o da Oracle, tem o da Oracle, mas eu vou mostrar uma outra ainda que existe, tá? Então, existe sites na internet que te dão um espaço, tá? Ali cara, 1 giga para tu criar o banco de dados e fazer as operações, tá? E é um baita do exercício, cara, porque tu pode criar uma aplicação back-end ligando ao front, tá? Então, eu vou mostrar essa aplicação para vocês, eu vou mexer nessa aplicação, eu vou mostrar os relacionamentos das tabelas, tá? E depois, cara, no fim da aula, eu vou dar todo o código para vocês, cara. Ah, professor, não adianta eu olhar o código, eu não tenho ideia do que seja isso. Não tem problema, cara. Se tu tiver o código, tu tiver força de vontade de buscar, tu vai replicar, cara. Eu tenho muitos alunos que replicaram a aplicação, cara, tá? E eu fiquei muito feliz, tá? Então, assim, ó, por mais que eu me esforce, cara, e eu fiz faculdade presencial, cara, tá? Não tem, cara. O aluno, ele vai ter que acabar se puxando, cara, tá? Não existe como fazer um desenvolvedor, tá? O desenvolvedor, ele tem que tomar atitude e dizer, eu vou aprender isso aqui. Ah, eu peguei um livro, eu entendi que tem banco de dados, que tem tabela, onde tem isso, tá? Assim, ó, muitos aqui estão estudando e também estão buscando uma chance no mercado depois, né? Ah, professor, agora estou no 2º semestre, tudo bem, eu entrei agora. Mas quando você estiver lá pelo meio do curso, é natural, né? E é salutar vocês ir buscar as oportunidades, tá? Cara, eu já trabalhei em várias empresas, cara. Então, uma das partes, olha só, isso é muito sério. Uma das partes, quando tu vai numa entrevista lá, vai fazer faz uma entrevista, tu passa numa etapa, cara.
Em muitos lugares foi a coisa mais simples assim. Sabe o que os caras disseram assim pra gurizada? Ó, cara, aqui tá um set list, tá? Eu tenho aqui, ó, 3 programas. Eu quero que tu instale no notebook. Tá aqui o Note, instala os programas e configura. Tá? Então, assim, ó, se tu acha difícil o banco de dados, ele tem online. E se tu quiser aprender, tu vai ter que vai descobrir quais são as tecnologias. Tu vai ter que baixar esses programas e instalar no teu computador. Cara, o MySQL, para instalar no computador, cara, é um processo de fazer o download e clicar next, 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 next. Tá pronto. Tá? Então, assim, ó, é só clicar no next, tá? É o famoso botão do próximo, né? Next, 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 tá? Então é o seguinte, cara, banco de dados mesmo, MySQL, é só baixar e instalar, cara, tá? Aí, o Michael já instalou, parabéns, Michael, isso aí, cara. Tá? O Michael instalou o MySQL numa máquina virtual, perfeito, isso aí. Então, cara, muitas vezes o aluno pensa assim, né? Ah, é a faculdade, não sei o que. Cara, eu fiz faculdade presencial, cara. E o professor não te pega pela mão, tá? Ele é professor, cara, ele não é o teu tio. A gente tinha o tio lá no pré-escolar, que a gente tinha o tio do futebol, o tio das artes, a tia do português, a tia da, né, que levava a gente pro pátio, que cuidava da gente, pegava na mão, pintava com a gente, elogiava a gente. Aqui, velho, é vida real, cara, vocês cresceram, tá? Aqui, ó, vocês já pagam um boleto, tá? Então, assim, ó, ninguém vai cuidar de vocês, cara, tá? O tapão vai vir na orelha mesmo. É assim, tá? Eu lamento aí. Ninguém vai te carregar pela mão, cara, tá? Então, eu não sou o tio, eu sou o tutor. E ninguém, cara, vai te trazer assim, tá? Então, a atitude é uma coisa que parte de ti, cara. Certo? Então, eu vou abrir aqui a minha aplicação, tá? Só um pouquinho aqui. Eu quero mostrar para vocês, tá? É o Our Space, tá? O site, tá? O site Our Space, tá? E é o seguinte, ó, tem esse site aqui, eu vou só tirar um print dele aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Fora o da Oracle, tá? Mas esse site aqui, cara, esse site ele é fantástico porque tu cria uma aplicação de graça, cara. Até 1 giga. Daí se tu vai, cara, 1 giga, por favor, né, cara? 1 giga para tu testar, cara, é um absurdo de grande, cara, tá? 1 giga é um negócio absurdo de grande, tá? Então tem esse site aqui, ó. Our Space, tá? Eu vou pegar o link dele aqui, tá? Vou colocar no chat. Vou colocar no chat, tá? Aí, Patrick, é isso aí, Patrick, parabéns. Cara, eu tenho uma história de uma aluna, cara, que é praticamente igual essa tua aí, cara. Cara, olha só, gente, escuta só, tá? Pra quem é da área, olha o tamanho da coragem da guria, cara. Cara, ela se candidatou a uma vaga de estágio para Java, tá? A guria, meu, trabalhou a vida toda, tá? Num caixa de um mercado lá do interior. Então, ela trabalhou de domingo a domingo. Ela nunca teve folga na vida. Cara, imagina só, cara. Ela só parava para assistir a aula, ela disse para mim, tá? E de noite, de madrugada, ela estudava virada para ir trabalhar no outro dia. Surgiu uma vaga de estágio para Java, cara. Ela falou com o patrão dela, ela foi na entrevista. Ela nem sabia o que era Java, ela não tinha nem ideia, ela só sabia que era alguma coisa de programação. Óbvio que ela rodou, né? Sabe o que ela fez, cara? Ela pediu pro recrutador assim, ó, eu sei que eu rodei, mas eu só queria assistir a próxima etapa para saber o que é exigido. Eu prometo ficar quieta e te agradeço. Daí o cara falou lá, não, então tudo bem, pode assistir a próxima etapa. Cara, ela assistiu a próxima etapa para saber o que os caras pediam, cara. Já imaginou a força de vontade? Resumindo, cara, tá? Depois de 1 ano, ela conseguiu a vaga de estágio em outra empresa, em Java, velho, que o pessoal tem medo, tá? Olha a atitude, a coragem dela, cara. Então, assim, ó, o mundo é dos corajosos, cara. Então, tá?
Ah, eu não sei, nunca vi isso. Cara, seguinte, meu velho, te vira, tá? Tá? Ó, eu não sou tua tia, não sou teu tio, tá? A tua mãe não vai te levar, não adianta, tá? Tem que buscar. Então, esse site aqui, ó, Our Space, tá? Tu pode criar uma conta, eu vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? Claro que eu não vou criar conta, eu já criei para não perder tempo na aula, tá? Opa, pera aí que... Ó, certo? Então, tu vai entrar nesse site aqui, ó, e tem ali, ó, free, assinatura livre, tá? Free. Tu vai criar assinatura. Eu vou aqui no login, porque o meu já tá logado, tá? Beleza, né? Deixa eu só ver aquele... Ó, então isso aqui, gente, olha só, presta atenção. Isso aqui, tá? Isso aqui é um back-end. Eu entrei no servidor. Sabe aquele servidor que eu canso de desenhar para vocês? Eu entrei no servidor. Quando tu criar a conta aqui, tu vai ter acesso a um servidor, cara, com 1 giga para testar. Ah, professor, eu nunca vi isso, eu não tenho ideia. Cara, tem zilhões de vídeos no YouTube explicando como configurar o Hardware Space. Você entra lá, ele vai te explicar. Então, aqui, ó, ferramentas da hospedagem, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, deixa eu ver, gerenciamento de arquivos, ó, onde eu coloquei os arquivos. Então, olha só, além de tu criar, de tu ter acesso ao back, tu vai poder criar uma conta, tá? HTML, CSS, JavaScript, a conta que tu quiser, tá? E tu vai conseguir, então, com essa conta, cara, hospedar arquivos aqui, tá? Tu vai estar criando uma aplicação online, cara, de graça, tá? E como o Hardware Space, existem zilhões de outros sites que fazem isso aí, tá, cara? Gerenciador de arquivos, deixa eu ver aqui... Ele não mostrou aqui, então deixa eu ver, banco de dados, tá aqui, olha só, gerenciador dos bancos de dados, ele tem aqui o PHP admin, e tem até inclusive o Postgre aqui, ó, tá? Certo? Então ele te dá inclusive, olha só, cara, nós vamos entrar aqui agora, tá? No SGBD, cara, tá? Então olha só, vamos com calma. A gente ganhou aqui, tu criou a conta, tu ganhou um back-end, tá? Então, nesse back-end aqui, tu tem, ó, tu vai criar um domínio, tá? Tu vai botar um nomezinho ali, aluno, teste, alguma coisa, ele vai criar um espaço na internet para ti, tu vai conseguir acessar esse endereço, tá? Ok? Então, tu tem aqui o gerenciador de arquivos, ok? Tu vai conseguir levar os arquivos aqui para dentro, certo? Tá? Olha, ele carregou aqui, eu não sei porque ele não mostrou os arquivos, cara. Voltar, upload, atualizar. Não sei porque não está mostrando, mas tudo bem. E daí é o seguinte, ó, aqui, ó, então, ó, o PHPMyAdmin. O que o PHPMyAdmin é? Ele é o SGBD, tá? Então, ele é exatamente, tá? Para eu administrar o banco de dados web. O banco de dados web, tá? Geralmente, ele é um MySQL, tá? Então, ele tá, inclusive, até aqui, ó. Se tu vir em banco de dados aqui, ó, tá ali, ó, banco de dados MySQL, certo? Tá? E ele vai dizer, se eu clicar aqui, ele vai dizer que tem um banco de dados criado e tal. Ele vai dar, inclusive, ele vai dar aqui como acessar esse banco de dados, tá? Ele vai dar a senha que ele criou, o endereço que ele criou, certo? Ó, tá aqui o banco de dados, ele dá todas as características dele, tá? Certo? Eu só quero... eu já tenho um banco de dados aqui, deixa eu ver, todos os bancos de dados. Então é o seguinte, ó, eu cheguei aqui estão as tabelas, olha só, eu tenho uma tabela chamada aluno, eu vou dar zoom aqui para vocês enxergar, ó, tá? Então eu tenho uma tabela chamada aluno, ó,
certo? Então, esse aqui é o banco de dados. Claro que ele bota um nome bem louco, né, gente? Então, eu tenho a tabela aluno, a tabela endereço, a tabela exemplo, a tabela teste, a tabela usuário e uma tabela chamada state, que é o estado, tá? Então, olha só, esse aqui é o meu banco de dados e essas aqui são as tabelas. Se eu cliquei aqui em aluno, ele mostrou ali, ó, tá? Depois nós vamos ver o que é isso aqui. Professor, o que é esse select? Nós vamos ver o que é isso, tá? É o SQL, que é o assunto da aula, tá? O que é o SQL? É uma linguagem para eu conversar internamente com o banco de dados, ok? Então, se eu vir aqui, ó, tá? Na tabela, eu cliquei na tabela, ele mostrou aqui para mim a tabela, tal, certo? Deixa eu ver, inclusive, eu posso até... Ele tem aqui, ó, para eu diminuir, tá? É que eu diminui muito aqui. Deixa eu só tirar um pouquinho o zoom aqui para ele mostrar em cima, tá? Isso. Ó, ele tem ali, ó, a estrutura da tabela, tá? Então, olha só, a estrutura da tabela. A gente viu a aula passada, né? A tabela é formada pelas colunas. Então, essas aqui são as colunas. Quando eu começar a inserir os dados, né, ele vai criar, de fato, as linhas que vão ser as informações já, os registros, ok? Então, aqui, ó, vou botar aqui, ó, então ele tem ali, ó, o registro 1, o registro 2, o registro 3, o registro 4, tá? Então, ele tem aqui diversos registros, tá? Nós vamos ver, então, como se monta a estrutura. Não se preocupe, eu vou montar como se monta a estrutura da tabela, ok? Então, tranquilo, tá? Então, olha só, quando vocês criarem uma conta lá no AudioSpace, tá? Ele vai dar para vocês aqui um back-end, tá? E agora aqui, ó, é a aplicação que eu criei, tá? Essa aqui é a aplicação que eu criei, tá? Então, eu criei ela aqui com HTML Bootstrap, tá? Eu botei o HTML mais uma biblioteca Bootstrap aqui para criar essa interface, tá? Então, olha só, por exemplo, vamos procurar o aluno lá, tinha Jefferson, só para a gente ver ali, ó. Olha ali o Jefferson. O Jefferson, olha só, ele tem o ID 1. Aqui diz ó, o ID. ID, nome, cidade, detalhes, altera e exclui. Beleza. Então, olha só. O Jefferson. Aqui ele de novo, ó. Ele é o ID 1. Tá? Então, eu tenho aqui o nome dele. Jefferson, a cidade dele é Porto Alegre, tá? Eu tenho aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho os detalhes, né? Nesse aqui, detalhes. Então, vamos lá de novo pro Jefferson. Ó, Jefferson, vamos ver os detalhes dele. Olha só, o Jefferson, os detalhes dele, então, ó. Jefferson, RG, cidade, estado. Claro que aqui eu peguei qualquer estado, só para demonstrar a data de nascimento, a situação, endereço, ó, não está cadastrado o endereço dele, tá? Vamos cadastrar o endereço dele, tá? Então, olha só, vou clicar em cadastrar, tá? Eu vou botar ali, tá? Ele mora na Rua do Bonito, né? Certo? Número 1, tá? O bairro, né? É o bairro, né, Lindeza, tá? E ele mora numa casa, tá? Vou cadastrar aqui, ó. Ó, foi, então, né, cadastrado, tá? Vamos lá. Então, agora, olha só, o Jefferson, olha só, ficou aqui, ó. Ele mora na Rua do Bonito, né? Número 1, no bairro Lindeza. Tá vendo? Não tinha antes esses dados, ok? Então, como aconteceu isso, professor? Muito bem, tá? Vamos voltar na tabela aqui. Vamos procurar de novo o Jefferson, tá? Ó, lembra ali que o ID dele é 1, ok? O ID dele é 1, certo? Isso é importante, tá? Deixa eu ver aqui. Beleza. Então tá, ID é 1. Deixa eu até tirar um print disso aqui. Isso aqui vai ser para nós compreender como que as tabelas se relacionam, então, tá? Então é o seguinte. Como que acontece esse relacionamento, tá? O Michael disse que tentou, por o momento está indisponível para cadastro. Beleza, mas então é o seguinte, ó, procura outros aí, tá, gente? Assim, ó, hospedagem gratuita, tá? Tu vai achar, tem zilhões de sites para hospedagem gratuita, tá? Hospedagem gratuita com banco de dados. Coloca isso aí que vai o Google vai te dar zilhões aí, cara, tá? Tu vai ter zilhões, tá? De opções, tá? Então é o seguinte, ó, a gente está estudando as tabelas, o professor disse que as tabelas se relacionam, tá? Vamos ver então como que acontece aí, né?
Esse aqui é muito bom, cara. Eu fiz o cadastro já e teve uma turma, cara, que todo mundo conseguiu fazer o cadastro, cara. Mas essa turma foi em agosto mesmo, né? Mas pode ter mudado de lá para cá. Mas tudo bem. Então é o seguinte, ó. Eu tenho aqui, então, ó, o Jefferson, tá? Ele tem um ID, tá? Então, assim, ó, ID, tá? ID, o que é um ID? O ID do banco de dados pode dizer que é um identificador, tá? É um identificador e o seguinte, tá? É um identificador único. Então, digamos que esse número 1, né? A gente viu até na aula passada, né? Ele não vai mais se repetir, ele vai ser sempre do Jefferson, o ID 1, ok? Tá? Então, olha só, essa aqui, esses dados do Jefferson, então, na verdade, eles estão numa tabela, tá? Eles estão na tabela aluno, certo? Eles estão na tabela aluno, tá? Eu já vou mostrar para vocês, né? Sim, essa matéria aqui, cara, ela é assim, ó, é uma matéria importante, né? O pessoal que vai para o back é obrigado a ter banco de dados, né? Não existe back-end sem banco de dados, certo? Agora, para mim, é óbvio que o cara vai trabalhar com front, com rede, qualquer coisa, segurança, óbvio que todo mundo do TI tem que passar por essa matéria, saber que existe um banco de dados, certo? Eu tenho aqui agora na sala que eu tenho 70 alunos, certo? Esses 70 alunos, eu sei que eles já têm uma visão diferente hoje da aula passada, dessa aula, do que se falou de banco de dados, da existência, dos relacionamentos. Eu tenho certeza que vocês aqui já têm uma visão diferente, vocês já não são leigos absolutos, né? Certo? Então, vamos lá. Então, é o seguinte, eu tenho aqui uma tabela, tá? Chamada aluno. Tá? Essa tabela aluno é a que mantém os dados do Jefferson e dos demais, tá? E essa tabela aluno, tá? Como é que ela traz para mim, né? Então, o endereço do Jefferson, né? Então, ali tem um endereço do Jefferson, ele mora na Rua do Bonito, né? Vamos ver o que é essa Rua do Bonito, então. Como é que ele mostra sempre a Rua do Bonito, que é onde mora o Jefferson, né? Como isso, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho um endereço. Cara, o endereço é uma outra tabela. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma tabela do aluno e o endereço, cara, tá? É uma outra tabela. Pode ter certeza. Chamada endereço. Eu tenho duas tabelas, tá? E elas se relacionam, tá? Assim, ó, 99% dos casos, 99% dos casos. Não é assim também, é uma regra universal. Tá? Se quebrar a regra, vai quebrar os anéis do universo, a circunferência dos planetas, vai acabar o cosmos. Não. 99% dos casos, as tabelas se relacionam através do ID. Então, o que faz? O que a gente faz nesse relacionamento? A gente pega esse ID aqui do Jefferson, que está aqui, e a gente deixa ele ali, mas replica ele na outra tabela. Então, olha só, quando ele é replicado na outra tabela, tá? Aqui na tabela do Jefferson, é ele que manda. Ele que identifica o Jefferson, tá? Então, a gente chama ele de chave primária. Ok? A gente chama ele de chave primária. Então, cada tabela tem a sua chave primária. Ok? Que é o identificador exclusivo daquele registro. O 1 é o Jefferson sempre. Quando ela é replicada na outra tabela, a gente vai chamar ela de chave estrangeira. Certo? Então, ela é primária quando ela está na sua tabela de origem, tá? Então, nós vamos ter ali a chave primária e a chave estrangeira, tá? Então, chave primária, tá? Chave primária, tá? O pessoal põe de PK, tá? Que é Primary Key, em inglês, tá? Gente, eu tô com tanta pressa, eu não vou nem escrever direito, tá? Eu vou só digitar mesmo hoje, tá? Então, olha só, e chave estrangeira, tá? Estrangeira. E a estrangeira, tá? É chamada de FK, de Foreign Key. Foreign, né? Foreign Key, que é estrangeiro em inglês, tá? Então, é o seguinte, ó. Ela é chave primária, tá? Na tabela dela. Tá? Então, na tabela dela, ela que manda, tá? Ela tá na tabela dela. Então, ela está lá na tabela aluno. Aqui, ela é primária. Quando ela for emprestada para outra tabela, eu já vou mostrar esse empréstimo, tá? Ela vai ser chamada de Foreign Key. Ok?
E lá ela vai ter um papel de ligação entre as tabelas, mas ela não vai ser a primária, ela vai ser emprestada, tá? Ela vai estar lá só ligando, ó, se lembra de mim? Eu sou lá da tabela lá, ó, eu represento o Jefferson, tá? Então, tudo que é relativo ao Jefferson, né, é eu que ligo, ela que vai ligar, tá? Então, vamos voltar lá para nossa aplicação, tá, gente? Vamos lá. Beleza, então olha só, aqui está a aplicação, tá? Os dados do Jefferson e aqui o endereço do Jefferson. Então, vamos voltar para a aplicação. Desculpa, aqui é o back-end e aqui, então, é o SGBD, né? Que controla o banco de dados, tá? O MySQL. Tá? Então, esse SGBD aqui, que controla o MySQL da aplicação, é o PHP-MyAdmin. Cara, esse cara aqui é usado em 78% das aplicações do mundo. O PHP-MyAdmin. Então, olha só, velho, não dá para desconsiderar, tá? Se tu quer estudar uma coisinha, dá uma estudadinha nele. Eu vou te dizer uma coisa, tá? O PHP-MyAdmin, tu aprende ele numa tarde. Ele é usado em 78% das aplicações no mundo. Então, é o seguinte, ó, vamos aqui, então, aqui é o banco de dados, ó, banco de dados aluno. Então, olha só, como eu falei para vocês, ó, o código do aluno, tá? Código do aluno. Então, olha só, se a gente vê, ele desenhou uma chavezinha colorida, tá? Essa chavezinha colorida significa que esta coluna aqui da tabela, ela é a chave primária, tá? Não tenha dúvida, tá? Então, ele coloca isso aqui para nós, né? Um adendo, né? Então, olha só, se eu botar agora PK, né? Vocês já sabem o que é, né? Primary Key. Chave primária, beleza, olha só, né? Agora, sempre que tu vê PK, tu já sabe o que é. Deixa eu colocar aqui. Quinta-feira. PK. Beleza, tá? Então, é o seguinte. Então, esse código do aluno, ele não vai se repetir. Olha só aqui, ó. Inclusive, olha só que interessante, ó. O código do aluno, Jefferson é 1. Então, esse código do aluno, tá? Ele é exclusivo do Jefferson, 1. Vamos na tabela endereço, tá? Olha só, tabela endereço. Se eu vim aqui, ó, tem o código de endereço também, tá vendo? O código de endereço. Esse código de endereço, se eu vim na estrutura, ele é a chave primária dessa tabela de endereço, tá? Então, cada endereço também é exclusivo, tá? Cada endereço também tem a sua chave. Mas olha só o final da tabela aqui, ó. Código do aluno. Tá vendo ali, ó? Código do aluno. Olha só. Vamos de novo na estrutura. Olha só. O que o SGBD diz? A primária é o código do endereço. E o código do aluno está lá embaixo, ó. Ele recebe um número. Beleza, mas só isso. Ele recebe um número, tá? Mas não tem nada assim dizendo que ele é mega especial. Ele é um convidado aqui. Ele é um estrangeiro. Vamos voltar para a exibição dos dados, tá? Então, é o seguinte, ó. Vocês se lembram que o aluno, tá? Só a última, vou mostrar aqui. O aluno, ó, o código dele é 1, que eu estou procurando, o Jefferson. Agora, vamos na tabela do endereço, tá? E olha só, eu vou ter que procurar aqui o código do aluno, o que seja 1, tá? Então, olha só. Opa, tá aqui o 1, ó. Olha ali o 1, gente. Olha ali, ó. E olha a informação que tem dentro dele. Olha só. Rua do Bonito, bairro Lindeza, tipo de endereço 1. E código do aluno 1. Opa, espera aí, agora faz sentido, então. Então, as tabelas estão se relacionando. Essa chave estrangeira aqui, na aplicação, olha só, aqui é uma tabela, e aqui embaixo é outra tabela, e elas estão se relacionando, então, pelo back-end, que ninguém vê isso, né, ninguém precisa ver, mas eu estou explicando para vocês, agora vocês sabem qual que é a mágica. Então, quer dizer que essas duas tabelas estão se relacionando por uma chave primária, de uma tabela a outra, tá? Então, o usuário, tá, ele usa a aplicação, ele não precisa saber isso aqui que eu estou explicando para vocês. Isso aqui somos nós, que somos estudantes da disciplina, temos que entender, tá? Então, aqui tinha, de fato, aqui tem uma chave, tá?
que está ligando, tá, as tabelas, tá? Então, aqui, ó, aqui ela era primária. PK, né? Opa, tá bem complicado aqui. Eu vou botar aqui. Então, a chave primária aqui, tá? Ela foi emprestada aqui para baixo como uma chave estrangeira. Olha só. Então, as aplicações... E outra coisa, eu estou unindo duas tabelas. Mas, gente, eu posso unir 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não tem limite. Eu posso unir quantas tabelas eu precisar, conforme a aplicação necessitar. Certo? Ó. Coloquei lá o print para vocês, tá? Vamos voltar aqui à aplicação, então. Então, olha só, as tabelas estão se relacionando por essa chave aqui, ó. Aqui é, ó, por esse campo, né? Código do aluno. Aqui ele é estrangeiro, tá? Mas no aluno ele é primário. Então, essa é a mágica, tá? Vamos ver um outro aluno aqui, tá? Vamos ver aqui, por exemplo, ó. Vamos ver o aluno aqui, ó. Eu estou procurando um aluno bem do início aqui, ó. Ó, esse aqui, ó, 18, Donatello, tá? Donatello, tá? Ele é lá da... A cidade dele chama-se Cascadura, ali, ó. Donatello. O número dele é 18, tá? Então, vamos clicar aqui, ó, 18. Tá, ó. Então, Donatello é o nome dele, do aluno, tá? Donatello, quem não sabe, é o nome do meu gatinho, tá? Então, aqui é o Donatello, tá? Ele mora na onde? A rua dele é Rua do Miado, tá? O bairro dos Gatões. Tá? Vamos ver isso aqui, então. Então, olha só. Eu sei que o Donatello, né? Aqui na lista, aqui mostrou, Donatello 18. Tá? Ó, Donatello 18. Beleza. Vamos lá na aplicação. Então, olha só. Eu estou na tabela aluno. Ó, aluno. Se eu vim aqui no 18, olha só ali, ó, Donatello, ó. Ah, legal. Aqui, esse 18 aqui, ele é chave primária, tá? Aqui ele tá como chave primária, ok? Ó, vamos pegar aqui, ó. Então, aqui ele é chave primária, tá? Deixa eu pegar aqui, só pra gente saber, né? Então, aqui, ó. Aqui ele é primário, ok? Primário. Agora vamos ver lá na aplicação, então agora vamos no endereço. Vamos no endereço. Tá? E aqui no endereço, o que a gente vai procurar, né? Vamos procurar, então, aqui, ó, código do aluno 18. Opa, tá aqui, ó. Tá aqui o 18. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Rua do Miado, bairro Gatões, né? Tipo de casa, ó, ali, ó. Código do aluno, chave estrangeira, então, 18. Então, isso aqui ligou as tabelas, tá? Esse aqui é o relacionamento entre as tabelas, tá? Então, por isso chama-se banco de dados relacional. Ó, vou botar FK, tá? E se eu for escrever, tá? Deixa eu ver se eu me lembro, tá? Fora... Oi? Tá me ouvindo? Perfeitamente. O que ligou ali foi a chave estrangeira que ligou foi o código daí? Isso, o código, tá? Exatamente, tá? Quando tu cria o banco de dados, tá? A gente cria aquele ID, e eu vou fazer um ID agora para vocês, não se preocupe, tá? Eu vou criar um ID, eu vou criar uma tabela aqui com vocês, tá? Então, quando tu cria uma tabela aqui, ó, tá? Quando tu cria uma tabela e tu define o ID aqui, o que tu quiser que seja o ID, aqui eu botei código do endereço, tá? Então, quando tu define que ele vai ser a chave primária, o próprio SGBD é o sistema que vai botar 1, 2, 3 sem repetir, tá? E daí depois, simplesmente, quando tu quiser ligar outra tabela, tu vai jogar essa chave primária como chave estrangeira na próxima tabela, tá? Aqui no endereço, ó, vamos ver o que mais tem no endereço. Ele tem aqui tipo do endereço, deixa eu ver aqui, pincéis do endereço, ó, tipo do endereço, tá vendo aqui, ó, tipo do endereço, tá? Vamos ver o que é esse tipo do endereço aqui. Aqui é os estados, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é os estados. Bom, aqui ele vai buscar os estados. Bom, depois eu vou mostrar isso aqui para vocês para não dar confusão agora, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui então. A tabela aluno e a tabela endereço, tá? Bom, deixa eu voltar para cá,
que depois eu vou criar com vocês uma tabela, tá? E vou mostrar, então, o que define os campos, tá? Por que esse campo é chave primária, por que esse campo recebe o nome, tá? Nós vamos ver o tipo que tu pode dar para os valores que vai ser recebido em cada campo, tá? Então, cada registro, aqui tu tem que botar um nome, legal. Aqui, tu tem que botar a data de nascimento, então só vai entrar a data de nascimento. Aqui tu só pode botar o estado, tá? Então, depois eu vou criar os tipos de campo ali para a gente saber os tipos de dados que são possíveis, tá? Lembrando o seguinte, pode falar, Felipe. Professor, não sei se o senhor vai falar ainda, senão eu só vou comentar aqui, mas é sobre a dependência também. Por exemplo, você tem uma eficácia, não pode apagar ela da tabela primária, porque ela tem uma dependência referenciada em outra tabela. Então é o seguinte, isso aí que o Felipe, o colega Felipe, muito bem lembrou, tá? A questão de dependências, obviamente que depois que tu começa a relacionar as tabelas, tá? Tu não pode sair a torto e mocho, né? Dependências, né? Tu não pode simplesmente apagar um registro que tem relacionamentos, entendeu? Porque os relacionamentos começam a unir muitas tabelas, tá? Então, existem regras, né? De restrições, certo? Também chamada de constraints. Ok? Tá? Talvez não dê para a gente se aprofundar tanto nisso aqui, mas no banco de dados, quando você tiver o avançado, vai ser bastante isso aqui, tá? Muito obrigado, Felipe, tá? E vocês entenderam, né? O que o Felipe falou. Tu tem uma tabela. Né? Daí tu Tenta joga... apagar ali o do gatinho, por exemplo, que ele tem o endereço, o erro vai falar por si ali. Acho que aquela ali não foi colocada a regra ainda. Tá. Aquela não foi, mas depois eu vou botar a regra ali, se der tempo, já mostro pro pessoal, tá? Mas eu tenho uma aqui que eu posso mostrar. Então é o seguinte, aqui tá o 1, né? Então aqui eu tinha o aluno, aqui eu tinha o endereço do aluno, tá? Eu não posso simplesmente chegar aqui e tentar apagar isso aqui, tá? Se eu apagar aqui, nessa tabela aqui, eu quebro a dependência lá, elas se relacionam, tá? Então, para isso, existem regras, tá? Por isso que quando vocês vão... Isso já aconteceu com vocês milhões de vezes, tá? Vocês foram lá tentar excluir alguma coisa, né? E ele acabou pedindo uma confirmação. Né? Você tem certeza disso? Você vai mesmo, né? Tem certeza? Você quer fazer isso? Por que será que ele tem aquela janela, né? Porque existe dependências de coisas ali. As coisas estão relacionadas internamente lá no back-end. As pessoas não têm ideia do que está acontecendo, mas a aplicação, o programador já tem que prever esse tipo de coisa, né, para não ficar quebrando o sistema, tá? E isso também faz parte da normalização. A gente também vai ter essa disciplina, tá, de normalização de dados, tá? Então, tu não pode simplesmente sair apagando de qualquer jeito tudo assim, à torta e mocho, tá? Então, certamente, né, todo mundo já passou por uma situação dessa aqui, né, dele pedindo uma confirmação. Tem certeza? Por que ele faz isso? Gente, porque quando tu apaga um dado, quando tu apaga uma informação no banco de dados, a deleção é física. É para sempre. Não existe um Ctrl+Z, tá? Não existe Ctrl+Z no banco de dados. Certo? Professor, mas tem rollback, tem commit, tem não sei o quê. Cara, eu sei que existe, mas assim, já é melhor a gente levar a galera dizendo assim, cara, toma cuidado, porque eu já vi muito cara dizer que tem rollback, e daí quando tentou dar o tal do rollback, se arrebentou, não deu para fazer o tal do rollback. Aí acabou perdendo coisa, né? Aqui o colega aqui colocou aqui, eu vou pegar, brigadão aí, tá, o Felipe. Por Ventura eu estava fazendo um pouquinho de hora extra e uma das partes como analista que eu tenho que fazer é gerar a massa de dados de teste. Então aí tem que respeitar as constraints, tudo. Aí eu peguei um exemplozinho que eu tenho aqui de um banco que eu estou criando. Eu estou botando no quadro aqui, tá? Brigadão. Beleza.
Aqui, ó, gente. Então, olha só, o colega mandou aqui, tá? Muito obrigadão, olha aqui, ó. Ó, aquilo ali, ó, chave primária ali, ó. Chave primária, né? Existe uma regra nela, tá vendo ali, ó? Ok? Tá, ó, existe uma regra ali, ó. Então, quando vocês já vê, agora vocês já viram assim, primary key, foreign key, vocês já sabem, opa, peraí, o professor tinha falado desse trem, cara. Ah, então olha só, o que ele diz aqui, ó, que ele não, houve um erro na tabela, não consegue fazer, por quê? Porque elas estão referenciadas ali, ó. Há uma referência entre as tabelas, tá? Então, ele não vai deixar, ok? Ele não vai deixar naturalmente, não. Naturalmente ele faz, mas quando tu criar o banco de dados, essas relações, a gente cria um script, tá? Que a gente vai ver em banco de dados avançado. A gente cria um script para unir elas, referenciar elas e não poder sair a torto e mocho destruindo, tá? Então, olha só ali, ó. Tá? Então, olha só. Vocês, olha só que o interessante, né, cara? Como a gente vai vendo a importância do inglês, né? O inglês não tem como tu escapar, tá, cara? Não tem como tu escapar. Ainda mais se tu for para back-end. Back-end é inglês, né, cara? Back-end é inglês, cara, tá? Eu já fiz coisas assim vergonhosas, cara, de escrever uma palavra, escrever errada, e eu sabia escrever a palavra só em inglês já. Porque é 30 anos, né, no back-end, então... Às vezes já esqueci como é que escreve a palavra no português, eu me lembro dela no inglês, né? Professor, Fala. Pode falar. no caso ali, não pode apagar, no caso, ali o código que está ligando ali, no caso, né? Isso, Estrangeiro, mas aí as outras informações ali, tipo... Não, ele não vai deixar tu apagar, entendeu? Olha só, exatamente, ó. Eu Imagina completei o trabalho ali, professor. Tá ali as partes. Ó, imagina assim, ó, aqui tu tem a chave 1, tá? E daí essa chave tá emprestada aqui, tá? Aqui ela tá emprestada, tá? Vamos botar ali embaixo, tá? Certo? Até vou botar assim, ó, aqui ela tá verde. Aqui ela é primária, tá? Então, aqui existe uma regra, tá? Existe uma regra da consistência, que não deixa tu deletar, certo? Eu vou botar aqui, eu vou botar essa aqui, como ela tá aqui embaixo, aqui é ficar, né? Eu vou botar ela em vermelho, tá? Então, quando tu tentar deletar esse registro, eles estão ligados e não vai deixar, não vai acontecer. Então, a informação que está aqui e a informação que está aqui vai permanecer e não vai deixar tu apagar, entende? O que tu pode fazer é atualizar. Entende? Mas eu tinha que atualizar alguma coisa aqui, uma informação aqui dentro. Daí sim, atualizar, tá? Que é o update. Depois nós vamos ver o update depois do intervalo. Tá? Então eu vou criar uma tabela, né? E nós vamos ver essa questão dos SQL, que são os verbos, né? De manipulação da base de dados, tá? Então aqui, ó. O colega colocou aqui, deixa eu tirar um print aqui, tá? Então tá ali, ó. Elas estão ligadas, tá? Ele não vai rolar de tu conseguir apagar, tá? Tu pode até alterar, atualizar, fazer o update, mas não destruir, tá? Então, isso aí, gente, isso aí a gente trabalha direto, tá? Ali, ó. Exatamente, brigadão ali, ó. Como o colega colocou ali, ó, gente, ó. Primary key e foreign key. E elas estão ali, ó, referenciadas, tá? Há uma referência entre elas. Ele não vai deixar rolar. Beleza, gente? Então é o seguinte, tá? Vamos para o nosso intervalo, né? Vamos reforçar aí o café, reforçar o suco, reforçar o guaraná, o vinho, sei lá o que vocês vão reforçar. Porque eu esqueci de trazer a minha garrafa de água para cá e eu já tô seco, cara. Tá? Então, às 8h30 a gente retorna aí, tá? Com o princípio de banco de dados. Certo, gente? Até mais.